Oi, tudo bem? Bom, nessa semana mais um vídeo e dessa vez eu tomei vergonha na cara e não gravei com o computador, estou gravando com o celular. E hoje a gente vai falar sobre método científico e introdução à física. O conteúdo de hoje é bem tranquilo, é bem teórico para quem não gosta de conta. É um conteúdo que na realidade é mais para aproximar todo mundo da física, é mais para todo mundo poder conhecer do que realmente um conteúdo importante mesmo. É mais um conteúdo para todo mundo poder se familiarizar com a matéria, que é uma matéria bem complicadinha de estudar, vamos combinar. Mas eu acho que ter já um primeiro contato assim mais teórico já vai ajudar muito, né? Já conhecer um pouco do que é a física já ajuda muito você ter uma intimidade com a matéria. E é isso, vamos pro conteúdo. Bom, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Hoje é método científico e introdução à física, como eu já havia falado. Ah, mas Cláudia, são dois conteúdos e você junta, sendo que no vídeo passado era um conteúdo só e você dividiu? Sim, nesse caso, semana passada eu dividi justamente para não ficar muito grande o vídeo, muito extenso, porque já deu 15 minutos de vídeo e eu edito pelo celular, então foi um sacrifício. E método científico e introdução à física vai ficar meio grande, mas se eu fosse separar não compensava deixar, porque é um vídeo por semana. Se eu fosse falar só de método científico, é um conteúdo relativamente tranquilo, assim como a introdução à física. A diferença é que método científico é um conteúdo tranquilo e rápido. Introdução à física é um conteúdo tranquilo e um pouco mais demorado. Então eu decidi juntar os dois para realmente não ficar um vídeo de 5 e o outro vídeo de 10 minutos. A gente junta e dá uns 15 minutinhos aí, que é basicamente a média de tempo que vai ter os vídeos mesmo. Até porque, como eu já falei, eu edito pelo celular, não dá para deixar vídeo muito grande. Bom, então vamos lá primeiro ao método científico. Método científico consiste em um conjunto de regras fundamentais para realizar uma investigação científica, produzindo, corrigindo ou integrando novos conhecimentos. Resumindo, o método científico é uma espécie de manual para fazer ciência. Essa referência eu tirei da apostila Anglo. Basicamente, o método científico ele consiste nesses passinhos aqui, ó, tá? Que aqui está faltando dois, na realidade o primeiro é faça observações, faça uma pergunta, faça uma revisão bibliográfica, que nada mais é do que você pesquisar sobre, formule uma hipótese, realize um experimento, aceite a hipótese ou rejeite a hipótese e ainda faltam, faça conclusões. No caso, aceitar a hipótese e rejeitar a hipótese é os seus resultados, né? Você, se for positivo ou se for negativo. E faça conclusões por último. Para poder exemplificar, eu trouxe aqui ó, um exemplo, notas ruins. Vamos lá. Então, faço observações. Ok. Vi que as minhas notas estão ruins, então eu preciso melhorar de alguma forma. Depois, como eu vou melhorar? O que eu vou fazer para melhorar, né? Até porque notas ruins não ocasionam só em notas ruins, mas também ocasionam, no caso, né, no nosso caso, estou dando o exemplo do nosso dia a dia. Os nossos pais não vão ficar felizes, talvez a gente perca algumas coisas, né? Tenha perda de algo. Não vai ser bom para o nosso futuro isso, né? Porque uma nota ruim ocasiona um boletim ruim, que mais para frente, quando a gente precisar de algo para que seja relacionado ao nosso boletim, a gente vai ter um boletim manchado por uma nota ruim, porque nota ruim mancha o boletim. Depois faço uma pergunta: o que eu posso fazer para melhorar minha nota ruim? O que faz a minha nota estar ruim? Faço uma revisão bibliográfica, ou seja, pesquisa sobre o assunto. Então você joga lá, o que faz a minha nota ser ruim? Pode ser falta de estudo, falta de concentração, um estudo ou falta de estudo na realidade, ou um estudo ineficaz, porque um estudo ineficaz não funciona, só te faz decorar, chega na prova, você esquece tudo, dá um branco, né? Então, faça uma revisão bibliográfica, pesquisa. Formule uma hipótese. O que seria formular uma hipótese? Eu pesquisei sobre diversos métodos de estudo, né? Tem o método por flashcards, que seria cartões rápidos, uma tradução literal, cartões rápidos, né? E basicamente são cartões que na frente você tem a pergunta, atrás você tem a resposta, é mais ou menos assim. Tem os resumos, tem resolvendo questões, você tem um estudo feito
diversos tipos de estudos, na realidade, né? Então, formular uma hipótese. Qual que eu acho que vai ser o mais produtivo quando eu aplico no meu dia a dia? Então, eu formulo essa hipótese e depois eu realizo um experimento, que vai ser o seguinte: eu não vou testar isso numa prova da escola, porque se não der certo, eu vou ruim de novo, e não é isso que a gente quer. Você chega na internet e pesquisa questões sobre tal conteúdo, ou seja, agora, questões sobre método científico. Realiza essas questões depois de aplicar o seu estudo. E aí depois você vai, né, fazer essa prova. Não der certo, você vai ver os seus resultados e vai elaborar uma conclusão. Então agora, se der certo essa minha hipótese, por exemplo, eu tinha a hipótese de que eu ia estudar fazendo questões. Então eu estudo, primeiro eu faço um resuminho, eu estudo, depois eu faço questões para gravar na minha mente. Se isso der certo, eu vou elaborar uma conclusão, ou seja, agora, toda vez que tiver uma prova, eu vou ter que estudar usando isso, eu vou sempre ter que fazer, além de estudar o teórico, fazer exercícios. Se você não for bem, você vai ter que formular outra hipótese. Ou seja, não, eu não sirvo para ficar fazendo questão. Então vamos fazer de uma outra forma. Entenderam? Vamos para então agora, introdução à física, ó. Vamos lá. Eu prometo, gente. Não vou prometer, porque vai que, né? Olha, mas vocês podem ter certeza que física fica muito mais tranquila quando a gente se familiariza com a matéria. E é isso que eu vou fazer hoje. Essa introdução à física, na realidade, eu vou falar sobre as linhas de pesquisa da física e sobre as questões, os ramos de estudo da física, ok? Vamos começar, então, com aqui. Então vamos começar aqui primeiro com o que é física, né? Que é muito importante. Volta lá. Então vamos começar aqui primeiro com o que é física. Vamos lá. Física é o estudo do funcionamento fundamental da natureza e seus fenômenos, desde o universo subatômico até o astronômico. O que isso significa? Basicamente, o estudo de tudo isso é a física, né? Então, por exemplo, o que a física ela vai explicar a origem do universo, ou tentar, vai explicar o que é o tempo, energia, o que existe, vai nos explicar sobre o universo, vai explicar por que o céu é azul, por que as nuvens, quando vai chover, ficam escuras, sendo que a água é transparente, por que a gente toma choque quando encosta em alguém, ou quando a gente pega, tipo, na porta do carro, às vezes leva choque, no caixa, né, do mercado leva choque, ou então sobre forças que aplicam. Por que quando a gente pula, a gente volta para o chão, né? Por que a gente não fica flutuando, como acontece na Lua? Por que o arco-íris, como que ocorre o arco-íris, entre muitas outras coisas. Assim, a física é uma coisa muito ampla. Aqui eu trouxe até uma fotinha. E agora a gente vai falar sobre as linhas de pesquisa, né, da física. As linhas de pesquisa da física são 3, né, principalmente. A física teórica, que é a parte da física que está mais relacionada à concepção, elaboração e aperfeiçoamento das teorias. Na realidade, a parte da física que vai contribuir para o avanço do conhecimento científico mesmo. Mas não necessariamente ela tem uma aplicação prática imediata. Ela talvez tenha mais para frente, mas ela é mais papel e caneta mesmo, sabe? Uma pessoa que contribuiu muito para a física teórica é o físico inglês Stephen Hawking, que acabou falecendo em 2018. Ele é um dos cosmólogos mais conhecidos de todos os tempos e mais importantes também. Ele era professor de Cambridge e uma das grandes especialidades dele era no estudo sobre buracos negros, né? Ele escreveu diversos livros que foram, mais para frente, se tornaram best-sellers. E ele tem filme dele, né? Tem a Teoria de Tudo, se eu não me engano é o nome, e que conta a vida dele. Tem de livros dele, né? Sobre ciência, claro. Uma Breve História do Tempo e o Universo numa Casca de Nós. Ele participou de alguns programas de TV, enfim. E desde jovem, na realidade, ele tem uma doença que chama esclerose lateral amiotrófica, e isso fez com que ele tivesse, né, alguns problemas
que os músculos dele acabaram atrofiando e com o tempo ele não conseguia sustentar o corpo. É uma doença degenerativa, né? Contando um pouquinho da história dele, ele descobriu, ele foi casado, ele tem filhos, hoje em dia ele já faleceu, mas ele tem 3 filhos, se eu não me engano. E basicamente ele descobriu essa doença quando ele tinha 20 e poucos anos. E os médicos falaram, olha, você tem 6 meses. Ou algo assim, era pouco tempo. E ele viveu por ele viveu por 50 anos, porque ele morreu acho que com 76 anos, em 2018. Então ele acabou vivendo muito mais e superou as expectativas dos médicos. E ele era um cara assim, que a gente chega, ele era um cara que hoje em dia a gente falaria, nossa, que cara top, hein? Ele fez muito, ele contribuiu muito para a física teórica. Bom, outra parte da física que anda junto com a física teórica é a física experimental, que nada mais é do que a parte que está ligada aos experimentos. Na realidade, ela também trabalha com a concepção, elaboração e aperfeiçoamento de teorias físicas, mas não necessariamente vai ser também naquela hora que ela vai ter uma aplicação prática. Só que diferente da física teórica, ela não é tanto papel e caneta, ela é mais aquela coisa de tipo você testar mesmo, ela é mais ligada a experimentos, enquanto a física teórica é mais ligada à escrita. Aqui também trouxe uma pessoa que está extremamente ligada à física experimental, que é a física francesa Marie Curie. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, ok? Mas ela é muito famosa, ela faleceu em 1934. Ela nasceu em 1867, há muitos anos atrás. E ela principalmente se dedicava ao estudo da radioatividade, enquanto o Hawking se dedicava ao estudo de buracos negros, principalmente, ela se dedicava à radioatividade. E isso, na verdade, foi o que ocasionou a morte dela. Porque o fato dela lidar com a radioatividade, e naquela época eles tinham tão pouco acesso a isso, tão pouco conhecimento, que ela acabou desenvolvendo um câncer que fez com que ela falecesse. O marido dela também participava, e ele só não faleceu de câncer também, porque basicamente ele faleceu num acidente de carro, senão era isso também. Mas até hoje, assim, os cadernos que ela utilizava, né, para anotar os resultados de seu experimento, eles estão radioativos, então eles não são manuseados, né, totalmente. E ela, sim, ela contribuiu muito também para a física. O terceiro ramo da física é a física aplicada, que na realidade está mais ligada a pesquisadores, né? Então, ela vai pegar os conhecimentos da pesquisa teórica e experimental e vai utilizá-los, né? Então, aqui é a parte da física que está mais relacionada com a aplicação dos conhecimentos da física teórica e experimental. E, realmente, quem vai fazer faculdade de física tem a parte da física aplicada, que é quem vai trabalhar como pesquisador de campo, né? Pesquisa, no caso, da física. Esse cara aí é um cara que contribuiu muito para a física aplicada, que é o inventor Nikola Tesla. Ele é considerado o pai da elétrica e ele foi o inventor da transmissão de energia elétrica, transmissão de energia elétrica em corrente alternada, que tem uma diferença. Ele foi o criador também do motor elétrico, gerador eletromecânico, comunicação sem fio e lâmpada fluorescente. Ele foi inventor de um monte de coisa legal, entendeu? Que hoje em dia a gente tem. E, assim, ele contribuiu muito também. Então eu trouxe essas 3 pessoas realmente para poder exemplificar. Ao longo das nossas próximas videoaulas, a gente vai poder realmente ver como que funciona a física teórica, a física teórica, experimental e a aplicada. Assim como o próximo conteúdo, que eu vou falar dos ramos da física, todos aos poucos a gente vai estudando, né? Hoje é mais uma familiarização mesmo com o conteúdo. Então, continuando agora, os ramos da física. O primeiro ramo da física na realidade, né, meio que não é bem por onde começa, mas é um dos primeiros que aparece. Ele é o ramo que estuda o movimento dos corpos e as forças. Além disso, ele estuda os processos de transformação e transferência de energia. O que isso significa? Ele vai estudar, por exemplo, a força da gravidade, que é o que nos mantém no chão, a força de a aceleração do corpo, né? Então, por exemplo, aqui, quando a pessoa está correndo, vai estudar a força de atrito, né, entre o chão e o sapato do moço. Ó, aqui,
quando esse carro bateu, né, nós temos as leis também, né, que são da mecânica, que são as leis de Newton. E vai estudar também um corpo em queda, um corpo em movimento, como ele funciona. Ó, a questão de velocidade também está muito ligada. Então, é basicamente isso. Próximo ramo, né, da física é a ótica, que é um dos meus ramos favoritos e que eu mais gosto de estudar. Basicamente, a ótica é não só, né, óptica, no caso, a gente lembra de olho, né, que tem a ver com a visão. E a visão nada mais é do que a luz, né, refletida. Então, é o ramo que estuda a luz e os fenômenos que nela ocorrem. Então, na ótica, a gente estuda qual é a formação do arco-íris, como ele se forma, né, fenômenos como a reflexão, a refração e a dispersão da luz solar, a gente estuda também. Não só isso, mas a gente estuda como o nosso olho funciona, a gente estuda também como funcionam as lentes, os espelhos, como a luz se propaga neles, né? Também como a luz propaga na água, tem também. Eu não coloquei, mas a questão de revelar fotos também está ligada à ótica. Então, assim, é uma parte que eu particularmente gosto muito. A próxima parte da ótica é a eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. De novo, a gente vai ver essa brincarinha. Ó, somos a física que estudam as cargas elétricas e os fenômenos elétrico, magnético e eletromagnéticos. Aqui, ó, né, eu deixei as imagens maiores. Essa aqui é a bobina de Tesla. Ó. Essa bobina de Tesla é um dispositivo capaz de acumular uma imensa quantidade de cargas elétricas. Então, por exemplo, aí no caso, ele armazena a eletricidade que vem dos raios e gera energia através delas. Tem até um filme muito, muito legal que acaba aparecendo, é um filme antigo, acho que 2010, 2011, assim, mais ou menos, chama O Aprendiz de Feiticeira, com Nicolas Cage. E ele mostra essa bobina em algum momento do filme. Eu lembro que tem essa bobina e ele explica um pouco sobre ela. Outra coisa que essa parte da física estuda é os ímãs, né? Como que eles funcionam entre si, mas como que eles atraem as coisas, principalmente, né, as coisas que compõem ferro, né? Como que eles funcionam. Então a gente estuda isso também, mas assim, isso é um pouco mais para frente. Além disso, essa parte da física, ela estuda a parte da eletricidade, que é, no caso, como que a gente junta um gerador, vários fiozinhos, e depois a gente consegue acender uma luz, a gente consegue ligar o nosso micro-ondas na tomada, ligar a nossa geladeira, o fogão, enfim. Então, como que a gente carrega o nosso celular, o nosso computador. Então, a gente também estuda a energia, né? Energia elétrica. A gente também estuda como ela funciona. Não só isso, né? Mas simplificando é basicamente isso. Depois, como próximo ramo da física, a gente tem a ondulatória. A ondulatória, vocês devem imaginar que vem de onda, né? É basicamente um ramo da física que estuda ondas e fenômenos ondulatórios. Então, aqui, não. Ela vai estudar como isso aqui funciona, né? E vai estudar também a questão dos terremotos e tsunamis e furacões e por aí vai. Mas também ela vai estudar a propagação de ondas sonoras e sonoras, né? Que é um tipo de onda, eletromagnética, que é outro tipo de onda. Como ela se propaga no vácuo, que é onde não tem ar, né? Que é o espaço. Como ela se propaga em diferentes locais, então a gente estuda também. Na verdade, a ondulatória é a propagação de ondas, não só ondas marítimas, né? Mas ondas, outros tipos de ondas também. Então a gente estuda isso em ondulatória também. Inclusive, não agora, na verdade, ondulatória é matéria de nono ano, assim como ótica. Como nosso próximo ramo da física, temos a física térmica, que tem a ver realmente com a temperatura. Ó, é o ramo que estuda as partes relacionadas à mudança de temperatura. Então aqui, né, até coloquei essa imagem toda Tumblr, toda bonita, de um trilho, que na realidade a física térmica aqui, né, aplicada ao trilho, o que ela vai fazer? O trilho, com o tempo, eles são dilatados, né, por conta do aquecimento excessivo que acontece. Então a física térmica vai chegar lá e vai ter que resolver, né, isso de uma forma, ou ela vai ter que trocar, ela vai ter que fazer alguma coisa para isso parar de acontecer.
Outra coisa que a física térmica estuda também é que a gente tem um motor de um veículo, não sei se é de um carro, né? Aqui eu imagino que seja de carro, só que está ampliado. E basicamente, né, no carro, para o carro funcionar, tem a combustão. E a combustão ela libera alguns gases, e esses gases, com os tempos, eles podem danificar o motor. Então, por isso que a gente tem que fazer a troca regular. Eu não sei exatamente como funciona, eu não sou mecânica, mas eu sei que tem que trocar. Então, a física térmica ela também estuda essa parte, né? O próximo ramo da física que a gente vai estudar é a física moderna, né? É a mais recente criada, pelo que, né? Moderna. Basicamente, depois de algumas coisas que aconteceram, esse ramo da física ele revolucionou totalmente a ciência, porque ele modificou diversas outras concepções já antigas, como noções de tempo, espaço, matéria, energia e entre outras várias coisas. No caso, com a chegada da radioatividade, né, e da questão de lidar com coisas subatômicas, que são coisas menores que átomos. Átomo é a menor partícula que existe, né? E subatômica significa que é menor ainda que átomo. Assim, a gente não consegue nem ver. Sim, é difícil até. Você tem que ter um microscópio muito potente para você conseguir ver. E a física moderna, ela realmente, aqui no caso, né, a gente tem a questão das bombas, que é aplicada à física moderna, a construção de bombas. Aqui a gente tem, né, aqui é uma coisa que, assim, não é uma coisa tão legal, mas aqui é o uso da radioatividade para uma outra coisa, né, porque aqui, para fazer as bombas, eles usam radioatividade. E aqui também, né, no caso, aqui é para tomografia, radiologia, isso, exames de imagem, basicamente, e aí é usado. E aqui a questão das coisas, né, subatômicas, que são extremamente pequenas, componentes extremamente pequenos. E aí surgiu a física moderna para poder mexer com essa parte. E por último, a gente tem a astronomia. Não confunda com astrologia. A astrologia é quem lida com a questão dos signos, de que quando a gente nasce, os planetas, os astros influenciam na nossa vida. A astronomia é o ramo que estuda o universo e tudo que o compõe, ou seja, vai estudar como que funciona, por que a Terra ela tem aquele formato, né, ovalado, então ela vai estudar a galáxia, o que forma os planetas, o que forma as galáxias, os movimentos de rotação e translação que a Terra fazem. Tudo isso ela que vai estudar. Então é um ramo também que eu gosto muito, né? Ondulatória, a questão da ótica e astronomia, olha, são ramos que eu mais gosto, de verdade, que são ramos muito legais de estudar. E com isso, nós ficamos por aqui. Gente, eu vou dar algumas dicas agora, e realmente são dicas que eu já tinha dado em outros vídeos, mas eu vou sempre falar porque realmente funcionam e são muito boas. Acabou essa aula, faz o teu resumo. No caso, essa aula não é tão prática, né? Porque, bom, mais conteúdo teórico, mais familiarização com a física. Mas é o seguinte, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com alguém que vai achar legal esse conteúdo também. E outra, façam um exercício sobre, não necessariamente sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo teórico, como eu já havia falado, mas sobre outros conteúdos futuros, façam exercícios. O mais importante de matéria de exatas é você praticar, não só você ter a questão teórica. A questão teórica é muito importante, você saber o que é muito importante, assim como eu falei no outro vídeo, mas não é só isso, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijão, bons estudos, uma boa semana e eu vejo vocês na próxima.